Tá certo. Vamos avançar para o Flamengo. O Flamengo também goleou 5-0, grande vitória do Palmeiras, só que o Flamengo também goleou 4-1, também chega a 6 pontos no seu grupo, lidera o grupo Flamengo. E olha só esse número aí, André Kfouri. Maiores artilheiros do Flamengo em Conmebol Libertadores. O Zico tem 16 gols, o Gabigol chegou a 14. A chance do Gabigol passar o Zico é enorme, né? Aí você vê ali, tem o Gaúcho com 10, o Tita com 10 também e o Bruno Henrique, que tá lá também tem chance de ir subindo. 9 gols. Aí, André, o Gabigol alcança essa marca aí, se aproxima do Zico e tudo. Aí no final do jogo o Pedro faz o que faz, né? Faz aquele gol absurdo, né? Com um cara como o Gabigol, e se os dois não puderem jogar juntos, o Pedro vai continuar esquentando o banquinho ali mais um pouco, né, André? E claro, quando entrar, fazer a diferença como fez hoje. Mas os números do Gabigol são impressionantes, né? Impressionante se ele vai passar o Zico, né? Vai. São 2 gols, então, né? Se o Gabriel Barbosa continuar em campo, e tomara que ele continue, ele só não continuar se ele tiver um problema físico, se machucar, coisa do tipo, vamos bater na madeira aqui para que nada disso aconteça, mas ele continuando em campo, nessa Copa Libertadores, ele vai fazer os gols necessários para se tornar o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores. E essas são as comparações que eu acho que fazem sentido. Na nossa programação, outro dia, a gente falava, mas será que o Gabriel já é um ídolo do tamanho do Zico? Eu cruzei os braços aqui, com todo respeito, e disse, olha, não, jamais será um ídolo como o Zico. Jamais personificará o Flamengo e o que é ser Flamengo como o Zico. Não, nem que ele tenha 4 carreiras. Nem que ele jogue futebol até os 100 anos. Não adianta. Então, agora, quando você aparece numa tela e essa tela contabiliza o número de gols desses jogadores em jogos da Copa Libertadores, que é um torneio da máxima importância, e o senhor Gabriel pode passar o Zico, aí sim nós estamos falando de algo bastante importante. Mais ou menos, bem mais ou menos, como quando aparece o nome do Mbappé em idade e gols marcados na Copa do Mundo ao lado do Pelé. Mas o Mbappé, esquece Mbappé em Pelé. Mas nós estamos falando sobre algo que é tangível. Número de gols com determinada idade por Copa do Mundo. E quando você aparece numa tela ao lado do Pelé, você está fazendo algo bastante importante no futebol. Tirando isso, o Flamengo fez hoje uma atuação muito boa. Eu disse no início do programa que conseguiu quase tudo o que queria. E o quase fica por um momento de desconcentração no segundo tempo, quando vencia por 2-0. Sabedor que era senhor em campo em todos os aspectos interessantes e importantes no jogo de futebol. O time do Flamengo é tão bom, ele tem jogadores tão capazes, tão talentosos, que quando o Flamengo engata 20 minutos de futebol de alto nível, especialmente contra um adversário fraco como esse time chileno, parece que não é um jogo dessa competição. É aí que tá. A impressão que dá não é só, olha, o Flamengo está jogando muito mais do que o adversário, isso é bastante óbvio. Mas você olha e fala assim, esse time chileno do La Calera não poderia estar no mesmo gramado que o Flamengo. Pelos méritos do Flamengo, antes que alguém comece a mandar mensagens aqui, você desmereceu a vitória e tudo mais e tal. Foi o Flamengo que durante o primeiro tempo passou essa impressão. Não deveriam estar no mesmo gramado. Acontece que com 2-0 no segundo tempo houve essa desconcentração, o jogo ficou monótono, o Flamengo se desligou um pouco. E aí, em jogos de Libertadores, o futebol ele é pródigo em ensinar esse tipo de coisa. Você não deve se desconectar. Alguma coisa acontece, o Palmeiras passou por isso no Peru, o Flamengo não chegou nem perto do que aconteceu com o Palmeiras, mas levou um gol. E eu não reputo o gol como o problema. O gol foi um lançamento longo que pegou a zaga do Palmeiras, a zaga do Flamengo adiantada, a bola passou por cima dos 2 zagueiros, o jogador chileno foi muito bem lançado, finalizou bem e fez o gol. Assim como erros perto da própria área estão contabilizados no modelo de jogo de quem sai jogando desde trás, se você trabalha com os seus zagueiros próximos do meio de campo, você está exposto a um lançamento bem feito por cima. A questão é que você tem que fazer com que isso não seja importante no jogo. E foi o que o Flamengo conseguiu fazer depois que se religou, reconectou
e voltou a atuar à sua maneira no seu alto nível e o jogo voltou a parecer uma partida entre dois times de patamares técnicos muito diferentes. É só dar uma olhada nos gols do Flamengo. Quando o Flamengo engata o seu futebol, um time como esse do La Calera parece um time de aprendizes. E foi o que houve. Então, se uma das intenções do jogo de hoje, além da vitória e dos pontos, era afastar um pouco essa questão dos erros defensivos, uma bola que passa por dentro, a jogada de bola aérea defensiva que estava sendo problemática, o Flamengo conseguiu tudo isso. O gol que ele levou não é um problema. O problema foi ter se desconectado do jogo por algum tempo. Sim. Então, pera um pouquinho. Pelo que o André está falando, Rogério Ceni tem seus méritos, não tem, o Vitor Birner? Não, hoje no jogo o Flamengo foi bem, eu concordo com o André. Eu discordo um pouco na questão da comparação do Zico com o Gabigol, porque eu acho que a Libertadores antigamente era um torneio mais difícil. Eu acho que você tinha campeão e vice apenas do país no mesmo grupo. Ele ia concordar comigo, só se classificava uma equipe. Então, acho que era, digamos assim, que são competições bem diferentes. O jogo era muito mais sujo. Então, só um detalhe aqui, Birner, desculpa te interromper. É que é o seguinte, o Vitor Birner, para quem está em casa, o pessoal de casa está ouvindo o Vitor Birner. Aqui internamente, no nosso áudio interno, aqui a gente não está ouvindo o Vitor Birner. Por isso que a gente está falando... Mas agora eu acho que sim. Mas agora acho que vai. Fala aí, Birner. Não, eu só falo, tipo assim, em relação... Agora tá, boa. Concordo plenamente com o André, discordo um pouquinho só da questão dos números. Eu acho que a Libertadores de hoje e a Libertadores do tempo do Zico eram campeonatos diferentes, com campeão e vice do país, um só se classificando a outra fase. Era mais difícil ganhar, por exemplo, um campeonato brasileiro, porque havia mais times de alto nível do que é hoje, para você chegar à Libertadores. Da Libertadores também o jogo era mais sujo, tanto do ponto de vista... O jogo era sujo, né? Não mais sujo. Do ponto de vista da violência, como também muitas vezes da arbitragem. Mas essa comparação também não vai levar ninguém a nada. Eu acho que os dois... O Zico é o maior ídolo da história do clube. Vai levar, sim. Tem que ser reverenciado. Vai levar. Eu acho relevante, Vitor. Vai levar, sim. É a Copa Libertadores da América. Como que o Gabriel Barbosa... Eu concordo, mas, por exemplo, ganhar a Copa do Mundo... Ganhar a Copa do Mundo em 70, por exemplo, é mais difícil do que vai ser ganhar a Copa do Mundo lá do Catar. E assim funciona o futebol. Nem você ganha... Mas é ganhar a Copa do Mundo nos anos 80, 70, 60, era uma coisa. Ganhar o Campeonato Paulista hoje é muito mais fácil. Então, mas tudo bem. A pauta não é essa, né? Pelo menos eu acho. Também é essa. Você trouxe a pauta. Você trouxe a pauta. Então a gente tem que parar com comparações históricas até quando elas são absolutamente factuais, porque ninguém está emitindo opinião. Eu nunca faço do futebol do passado com a de hoje, eu não faço, eu parei. Só quando me perguntam. Zico, 14 gols por Copa Libertadores da América. Foi uma competição que ele ganhou para o Flamengo. Gabriel Barbosa, até agora... Zico 16 gols, Gabriel Barbosa 14 gols, mesma competição, mesmo time, mesma camisa, mesma importância. As dificuldades, quem joga, quem não joga, tudo isso faz parte da evolução ou da involução das competições de futebol. Ok, mas a gente não tá conversando aqui sobre gols marcados em jogos que não tinha súmula. Nós estamos falando sobre Copa Libertadores. E aí eu acho que as coisas têm que ter a sua relevância protegida. No caso, os gols do Gabriel e os gols do Zico. Porque o que eu entendi dessa conversa, a gente não pode ter essa discussão achando que no momento que o Gabigol passar o Zico em Libertadores... Ele é melhor que o Zico. Ele é maior que o Zico. Perfeito, Léo. Eu também. Porque onde que eu ia chegar? O Neymar, inevitavelmente, vai ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Certo. O Neymar, ele daqui a pouco vai passar... Caso não tenha grandes atos de atuação, verdade. Mas porque é isso, eu entendo o que o Birner colocou. Os calendários são diferentes, hoje as seleções jogam toda hora, em média pode não passar, mas uma hora a gente vai passar. E cara, vai ser importante pra caramba. A gente vai falar muito sobre isso, né? Não no sentido de passar a ser melhor. Eu até pensei na curiosidade, que eu até pus no Twitter uma coisa que eu achei engraçadíssima ontem, que um perfil venezuelano colocou: Soteldo é o segundo venezuelano, é o segundo camisa 10 do Santos a ir jogar numa liga norte-americana. É verdade, mentira não é. Mas volta a perguntar e daí depois, mas beleza, faz parte, né?
Mas é isso, só maneira de ver futebol. Mas eu acho que a gente interrompeu o seu raciocínio do Flamengo, Birner. Ô, Birner, me dá só um segundo. A gente quer te ouvir sobre o Flamengo, sim, até teve um problema no áudio. Mas você acha que o Pedro Ivo queria dar algum pitaco sobre esse negócio do Gabigol aí do Zico? Peraí, era isso, Pedro? Eu até quero, mas deixa o Vitor finalizar, porque a partir dessa comparação do Gabigol com o Zico, comparação entre aspas, a apresentação de números, eu até queria trazer outro número para o debate, mas deixa o Birner finalizar, que eu acho que o número que eu vou trazer também, só para a gente tentar ilustrar o momento do Flamengo, mas deixa a palavra com o Birner, que o Abel já tirou, o Som já tirou, deixa ele falar, a gente quer ouvir ele falar. Então fala, Vitor Birner, o povo quer te ouvir. Então, eu acho que o Flamengo fez um belo primeiro tempo. Eu acho que o primeiro gol é um golaço, porque é um gol que eu quero ver o Flamengo fazer mais vezes. Outra coisa que ficou muito clara é que quando o Flamengo faz o perde e pressiona, ele não faz muito. Ele marca alto, ele pressiona a partir de um certo momento, mas não é o perde e pressiona. São coisas diferentes. Contra um time mais fraco, o Flamengo rouba bolas e consegue criar chances de gol. Eu só tenho elogios quase à atuação, mas eu ainda acho que o time pode ser mais intenso, ele pode acelerar mais o jogo. Eu espero que ele faça isso ao longo da temporada. E o gol que o Flamengo toma, como o André disse, é um gol de falta de concentração. Eu vi muita gente reclamando da dupla de zaga. Eu acho que você pode até reclamar com os zagueiros, porque o zagueiro naquele momento, ou ele fica atrás do atacante, para o atacante, nem que seja com uma falta, coloca o peito ali e impede o jogador de andar, ou ele antecipa. Mas para mim o principal problema é a marcação na frente, de onde sai o passe. Porque ali o passe tem que sair ou um torto para frente, para facilitar para os zagueiros, ou para o lado ou para trás. Você não pode sair com um lançamento redondo por baixo do campo de defesa lateral direita para o jogador entrar na área e finalizar em gol. Ali é um momento de total desconcentração e é bom que o Flamengo tenha muita atenção com isso, porque um time desse nível, o time mais capaz do continente, ele pode eventualmente perder um campeonato porque toma um gol assim no mata-mata, como já aconteceu na última edição da Libertadores. Então, muitos elogios. Acho que o Flamengo, 6 pontos, dificilmente... Já achava que não ia perder a vaga, agora tenho mais certeza ainda que o Flamengo vai se classificar, vai chegar como a equipe mais capaz do continente. Taticamente, o time, às vezes, já faz um bom jogo como hoje, mas temos que cobrar também um pouco de a concentração total nos 90 minutos. A gente falou agora há pouco do Palmeiras. O Palmeiras não é capaz de produzir um jogo com a bola como o Flamengo faz. A ideia de jogo do Palmeiras é completamente diferente. Mas o Palmeiras conseguiu se concentrar por 90 minutos, até no momento em que o Del Valle, que é melhor que o Lacarera, teve 15 minutos de superioridade na partida e ameaçou. O Palmeiras estava ali frenético, né? Intenso. O Flamengo, por algum motivo, voltou para o segundo tempo sem intensidade. E eu acho que o Rogério tem que cobrar isso. E eu espero que o recuo do Flamengo seja alguma coisa que o treinador tente corrigir e não alguma coisa que ele tenha orientado, como em algum momento abrir mão de se impor o tempo inteiro para jogar em contra-ataque, apesar do contra-ataque ser uma estratégia muito boa naquela circunstância, jogando contra uma equipe que o Flamengo pode, repito, se impor o tempo inteiro e ganhar com facilidade. Está de parabéns, 6 pontos, líder do grupo, e mais uma vitória e um empate, vai conseguir mais do que 4 pontos, mas com mais uma vitória e um empate provavelmente vai se classificar. Vamos ouvir um trechinho do que o Rogério Ceni disse na coletiva. Vamos lá, essa parte é boa. Num time onde você tem coragem para pôr seu primeiro volante, um camisa 10, que é o Diego, é natural que muita qualidade técnica se tenha. E também é natural que se sofra um pouco, né, defensivamente. É uma opção que você faz. Você poderia colocar 2 jogadores de marcação, 2 volantes mais de contenção, diminuir a tua chance de fazer gol e ficar um pouco mais firme defensivamente. Eu opto pelos melhores jogadores tecnicamente que eu tenho. Ele é corajoso, Pedro Ivo? É isso aí. A gente falou disso na semana passada. Exatamente. Não, o André foi cirúrgico. Eu ia só recordar, na semana passada defendíamos aqui exatamente que se tivesse que fazer uma opção, Rogério apresenta sua coragem. Talvez um pouco de ousadia, mas acho que muito de coragem. E ele agora verbaliza isso. Um primeiro homem ali de meio de campo com camisa 10, a qualidade de Diego, Gerson, Arrascaeta, Ribeiro, Bruno, Gabi. O Flamengo ousa, o Flamengo do Rogério começa a mostrar por que está nesse grau. Só voltando aqui, William, que você passou a palavra para mim, eu dei para o Vitor, que eu queria complementar. A gente falou muito de números de gols,
do Gabriel, comparação ao Zico, eu estou completamente de acordo com o André, ainda que eu entendo o Vitor não querer entrar em certas comparações por momentos diferentes do mundo de futebol. Só que também me pegou uma curiosidade, porque quando o Flamengo hoje confirma a sua segunda vitória em 2 jogos de início de Libertadores, eu fiquei tentando puxar na memória algo que não era tão comum. O Calçade, no início da transmissão, ele dizia como é que a imprensa chilena festejava o Flamengo. Semana passada, a gente pôde perceber como a imprensa argentina festejava o Flamengo. Sabe, esse festejo que começa a ultrapassar as fronteiras, não é uma coisa só daqui de dentro, que muita gente acha que é por conta do tamanho do clube, tamanho de torcida. E aí eu fui puxar esses dados aí. 2 vitórias não é algo tão comum. E o Flamengo começa a se estabelecer como o grande time do continente pela maneira como se impõe no jogo. Em 2019 foi assim, começou vencendo. 2020 foi assim, começou vencendo. Esse ano também. Mas isso não é tão diferente, isso não é tão incomum. É incomum dado o Flamengo, que muita gente até discute qual o peso da tradição do Flamengo na Libertadores. Eu não discuto. Mas é um Flamengo que nunca se acostumou a isso. É um Flamengo que sempre rateou. O Flamengo de 1981, 82, 83, 84 não conseguia vencer. Ainda que o Vitor possa falar que era outro continente, outro torneio, outro futebol, o Flamengo não conseguia começar vencendo. O Flamengo não se adaptava bem ao início de Libertadores. Em 2010 ele teve 2 vitórias, mas não era exatamente o costume. Em 17 participações, o Flamengo agora começa a postular como time que possa ser talvez um pouco imbatível em algum momento, time a ser respeitado na América. Isso se deve muito à qualidade de seus jogadores. Então esse número também me chamou a atenção. Esse Flamengo é melhor que o Flamengo do Zico, da década de 80? Não sei, é um debate que vai ser feito daqui lá pra frente. Pode ser melhor, pode ser pior, dependendo da ótica, só que é um Flamengo que nunca foi tão respeitado dentro do continente. E essas sequências de vitórias sistematicamente começam a mostrar isso. Esse número me chamou a atenção. Eu acho que é o tal do número que contribui para o debate, como o André falou do número do Gabigol na comparação com o Zico. E o Flamengo hoje mostrou mais uma vez porque é muito respeitado dentro do continente. Ainda que tenha um grau ali de desconcentração, quando resolveu jogar, quando imprimiu seu ritmo, quando conseguiu variar, se estava travado, se não estava, inverteu a bola, quando conseguiu criar chances, decidiu de maneira muito fácil o jogo. Mas era União Lacalheira. O Flamengo em outros momentos poderia tropeçar com times menores. Outros times brasileiros contra times de menor expressão na Libertadores tropeçam, costumam ratear. Então o Flamengo começa a se impor como esse tal time que toda a América teme. Isso hoje isso foi muito interessante. Agora o ponto a se destacar de preocupação, acho que todo mundo já falou, a situação da intensidade, concentração. E por que eu digo isso? Porque o Flamengo tem, a meu ver, na próxima rodada, o principal duelo desse grupo. Fora de casa contra a LDU. E por que precisa corrigir essa intensidade? O Vitor falou que um leve momento ali de desconcentração no mata-mata pode ser fatal. Sim, em um leve momento de desconcentração, num jogo que já tem uma dificuldade de altitude, contra uma LDU acostumada até a jogar contra esse Flamengo, jogou recentemente, então acho que também pode acabar sendo fatal. Mas vocês estão sempre pegando alguma coisa no pé? Não, semana passada a gente falava da transição defensiva, sabe? Hoje a gente fala da questão de desconcentrar, de não ser intenso. A gente está sempre tentando entender onde pode ajustar, para justamente se estabelecer como esse time de potencial que o Flamengo é. Então acho que é o recado que fica hoje, talvez. O Flamengo consegue decidir muito bem as suas partidas quando mantém um nível de concentração. Eu falava do Palmeiras mais cedo, o Palmeiras hoje conseguiu do primeiro ao último minuto ser assim. E se o Flamengo conseguir, ao longo dessa Libertadores, repetir um nível de concentração do primeiro ao último minuto, é muito difícil imaginar que esse time não vai longe. Eu só acho que a gente tem Pode falar, que para que as pessoas entendam um pouco um padrão. Quando eu falo do Bayern de Munique, do PSG, de equipes grandes da Europa, eu tenho uma referência de futebol na cabeça. Aí pode ser um erro meu, a referência pode estar equivocada. E quando eu faço comentários, eu faço com base nessa referência. Quando eu faço quando eu vejo um jogo da Inter de Limeira contra a Ponte Preta, como eu vi ontem, com a Inter vencendo com o gol do Roger pela Inter de Limeira, eu tenho referências completamente diferentes. Quando eu falo do futebol brasileiro, das equipes daqui e da América, as minhas referências mais altas são as do Flamengo. Então, o que eu espero do Flamengo, eu não espero de outras equipes. Eu espero o Flamengo e eu ainda tenho na cabeça, por mais seja um outro treinador, um outro momento, o elenco é quase igual, o Flamengo do Jorge Jesus. Não precisa jogar exatamente da mesma maneira, não precisa ter o mesmo sistema de jogo, mas precisa ter a mesma capacidade de imposição, seja qual for a maneira que o time vai jogar futebol. Eu também entendo que o time tenha certos momentos de desconcentração agora, porque já vi várias vezes, por exemplo, equipes argentinas jogarem em nível X a fase de grupos e chegarem no mata-mata e jogarem muito melhor.
Eles têm essa capacidade de administração da parte emocional muito mais bem apurada do que a gente costuma ver nas equipes brasileiras. Então, se eu fosse ser frio e racional e não ter referências, hoje eu tenho, para cada crítica que eu faço ao Flamengo, eu tenho 9 elogios. E elogios que eu não vou fazer às outras equipes. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. O Atlético não tem a fluência de jogo que tem o Flamengo. A gente falou do Palmeiras. O Palmeiras marca melhor que o Flamengo. Mas o Palmeiras não tem a capacidade com a bola, né? A técnica, a beleza do jogo fluido que o Flamengo tem. Então é bom que isso fique muito claro, porque quando eu falo do Flamengo, eu estou falando, como a torcida gosta de falar, de outro patamar. Eu analiso esperando outro patamar. E por isso, às vezes, a minha cobrança, com alguns pontos negativos que aparecem, ela talvez salte aos olhos. Agora, eu tenho muito mais elogios dessa equipe do que eu tenho críticas. Eu hoje só pontuei algumas e quero dizer uma coisa sobre a entrevista do Rogério. Ele é corajoso, sem dúvida alguma, com a formação. Mas o gol que o time tomou hoje não tem nada a ver com o Diego de primeiro volante. O Ceni falou também sobre o Pedro, hein? Vamos colocar o trecho? Vamos lá? O Pedro fez um golaço hoje, espetacular. Fico feliz por estar contribuindo com mais um gol. Mesmo tendo pouco tempo ali em campo, eu acho que tem que estar mentalmente forte, porque tem que estar aproveitando cada segundo, cada minuto em campo. E acho que o Flamengo pede isso, o Flamengo pede concentração total, não só para os 11 que vão começar jogando, mas também quem sai do banco tem que estar atento para entrar 100%. Jogos como hoje, 2 homens centralizados, o Gabriel mais de movimentação, e aí tentando dar um pouquinho mais de força, né, com o Vitinho do lado, com o Vitinho e Michael dos lados, né, para que são 2 jogadores com mais intensidade de recuperação, de recomposição, aliás, até na verdade. Aí o Gerson já funciona mais, né, como um jogador para poder pifá-los. Os 2 foram usados dessa maneira no jogo passado, hoje com a entrada de jogadores mais velozes e descansados pelo lado, podem recompor o que falta um pouquinho ainda neles, que é a parte de marcação. O gol foi espetacular, o Bertozzi, do Pedro, né? Ele tem um gol a cada 111 minutos, né? É uma média sensacional do Pedro aí, de participações em gols também, né? Inclusive da assistência também o Pedro. Eu vejo muito torcedor do Flamengo, o Bertozzi, tentando montar um time para encaixar Pedro e Gabigol. Então agora tira o Bruno Henrique, ou tira o Everton Ribeiro, põe o Vitinho. Eu vi várias teorias na internet após o jogo para que Pedro e Gabigol possam atuar juntos finalmente. Tem alguma formação onde você vê isso possível hoje, mais claramente? William, acho que toda formação treinada e que seja trabalhada, ela é possível. E é claro que dá para os 2 jogarem juntos, né? São muitos times do mundo que jogam com 2 atacantes. Agora, talvez impliquem algumas mudanças aí de mecanismos. E acho que ele colocou muito bem isso. Ele quer fazer essa mudança de mecanismo? É absolutamente fundamental fazê-las? Ou você pode perder em alguma outra área só pela insistência em ter os 2 juntos? Então, acho que isso é importante discutir. Não é só, tem sempre que jogar os 11 melhores. Não, tem que jogar os 11 que funcionem melhor juntos, né? Isso é mais importante do que jogar necessariamente os 11 melhores. Até porque, tire quem tirar, você vai ter no banco sempre, quando se trata de Flamengo, 3, 4, 5 jogadores que pegam a tabela da Série A e falam: aqui eu jogo, aqui eu jogo, aqui eu jogo. Aqui eu jogo, aqui eu deito. Então, isso não tem muito como fugir. Se para jogar você vai ter alguém muito bom de fora. E eu vou voltar à discussão lá do Felipe Melo no Palmeiras, de saber lidar com isso. Talvez vá ter um jogo em que seja interessante ter os 2 no começo. Mas ao mesmo tempo, não é legal pra caramba? O Pedro é esse caso. Onde o Pedro não escolhe lugar, cara? Mas ele tá num time onde joga o Gabigol, que tem esses números que a gente está falando aqui. Já é um histórico do clube, mesmo com tão pouco tempo, né? Já conquistou tantas coisas relevantes. Então, acho que faz parte. Não acho impossível que joguem juntos,
mas não acho que seja absolutamente essencial que isso aconteça. Sim. É curioso, o Pedro, inclusive, falou, né? Ele achou que o Arrascaeta ali fosse até um zagueiro, porque ele faz a jogada e ele não percebe, o Arrascaeta, ele vê que tem alguém. Aí ele chega pra lá. Dá um chega pra lá, né? Sai daí. E aí ele faz o gol ali, dando aquele chega pra lá ali no Arrascaeta. O André, é inevitável, né? A gente vai ficar aqui todo discutindo isso que é uma eternidade. Pedro e Gabigol, mas não tem jeito. A gente acabou de falar de números impressionantes do Gabigol. O Pedro também tem ótimos números. O Pedro faz esse golaço. Toda vez que ele entra, ele dá conta do recado. E a gente fica toda hora imaginando qual seria a formação ideal, qual seria o melhor momento, a melhor situação para que eles se encaixassem e a gente possa ver essa dupla atuando com mais frequência, André. Me parece que por enquanto vai ser uma questão de situação de jogo, como aconteceu hoje. Os minutos que eles passaram juntos hoje não oferecem uma resposta a respeito do funcionamento do time do Flamengo com eles dois desde o início, independentemente do adversário. Também está claro para mim que, pelo tipo de time que o Flamengo tem, a quantidade de talento nessa equipe, o Rogério está buscando o melhor desempenho coletivo possível. Ele está querendo fazer o Flamengo engatar. Ele conseguiu hoje que isso acontecesse na maior parte do tempo. Também aconteceu em vários trechos do jogo na Argentina contra o Vélez, quando o resultado talvez tenha sido mais importante do que a atuação, mas a vitória não foi imerecida. O Flamengo, evidente, teve problemas defensivos, como já vinha mostrando, mas mostrou também toda a sua capacidade ofensiva, fazendo 3 gols. Hoje a análise é um pouco diferente, mas o Pedro é um jogador distinto, né? O gol que ele faz hoje é um gol de um jogador que é mais baixo do que ele, mais leve do que ele, com outros atributos técnicos, mas não. Ele tem o tamanho que tem, a mobilidade que tem, a bola cola no pé dele, ele protege muito bem, é difícil desarmá-lo. Ele é um jogador driblador, por incrível que pareça, e ele tem muita facilidade para a conclusão, por baixo, por cima, pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Esses atributos todos são muito conhecidos de quem acompanha futebol aqui no Brasil, fora do Brasil também. Mas hoje, receber essa bola e entrar na área costurando não é coisa para os chamados noves, para os chamados jogadores de referência. Pelo menos não é para a grande maioria deles. Ele é especial e, evidentemente, ele será titular, figura, protagonista durante a maior parte da carreira dele. Agora, e principalmente com o Rogério como treinador, a situação é um pouco complexa para ele jogar. Mas é claro, se ele continuar fazendo isso, será trabalho do treinador encontrar um lugar para ele, porque é o mesmo treinador que tem encontrado lugar para os melhores no setor de meio de campo, que é o que faz o Flamengo funcionar. Agora, Bertozzi... Outra coisa só, foi pauta na hora do Palmeiras, é bom lembrar. Fecha aí. O Pedro vai jogar bastante ainda esse ano. Sim. A gente vai ter Copa América, talvez com uma seleção majoritariamente formada por jogadores aqui do futebol brasileiro. Vai ter uma penca de data FIFA, janela eliminatória. Então, muito provavelmente, eu creio, até porque voltou a ser observado, o Gabigol vai marcar presença nessas listas. Vai ter situação de oscilação, de desgaste, talvez de punição. Então, não é exatamente um desespero de que o Pedro não vai estar em campo. Estará, muitas vezes, e que bom que está pronto para esse tipo de situação de jogo, como o André citou.